Então eu estou disposta assim a me entregar, se for possível, necessário, até a própria vida, para poder que a luta possa continuar. Não vou entregar de bobeira, como eu não fiz. No momento que eu vi que as ameaças intensificaram, né, que eu vi que podia acontecer naquele momento, eu falei, aqui não dá jeito, a justiça daqui está fraca, eu tenho que buscar recursos. E busquei, e agradeço muito tanta solidariedade que eu estou recebendo de tantas pessoas da Igreja Católica, da Igreja Metodista, de outras igrejas, que eu tenho 3 irmãos que são da Igreja Quadrangular também, estão apoiando essa luta. Né? Solidariedade tem me dado muito mais força ainda, que agora eu voltando para lá, eu estou me sentindo muito mais reforçada agora para continuar esse trabalho e ajudar os meus irmãos que estão lá e que a gente está mais unido agora do que às vezes quando eu estava lá mesmo, entendeu? Você fala, a última perguntinha, você falou, voltar para lá. Nos últimos tempos você estava vivendo lá no acampamento, debaixo da barraquinha lá na Lona Preta? Muito, Frei Giovanni, muito tempo da minha vida eu estava passando, né, desde 2006, a maior parte do meu tempo eu tenho passado lá junto com aquele povo, comendo, almoçando, jantando, da solidariedade daquele povo, que o que eles ofereciam para mim, a gente partilhava e junto ali, ficando lá junto com eles mesmo, no dia a dia mesmo, ajudando a plantar, ajudando a colher, ajudando a preparar a refeição, preparando os cultos, as celebrações da vida. É uma vida muito bonita mesmo, viu, Gil? Ok. Bom, com a irmã Dorothy foi no Pará. Agora é aqui no nosso estado, em Salto da Divisa, na divisa com a Bahia, né? Irmã Geraldinha, o diminutivo do nome dela é engraçado, porque, né, de acordo com ela, pequenininha, magrinha, mas falante, guerreira, forte, né? Eu queria colocar mais uns dados aqui. Eu acho que essa pergunta, eu queria que esse programa fosse responsável por essa pergunta. Bandidos ou movimento social que teve o privilégio de distinguir entre humildade e submissão? As pessoas pobres da nossa terra, do nosso país, estão aprendendo e estão lutando pelos seus direitos. Eles não têm só deveres de trabalhar para os que têm posses de dinheiro, de terra, seja lá do que for. Eles não têm obrigação de contribuir para o aumento dessas despesas, de pagar os impostos desse país. Mas eles têm direito a viver com dignidade, a ter comida na mesa, a ter transporte, a ter saúde, a ter educação e tantas coisas mais. É por isso que eu queria me referir aqui a alguns apoios que são da maior importância e até está indicando coisas para as pessoas que ainda têm dúvida, que elas possam se esclarecer sobre essa questão tão grave. O Frei Beto escreveu um artigo, ele escreve no Estado de Minas toda quinta-feira, e é bom vocês não perderem no Caderno de Cultura, na última página, porque sempre tem a ver os artigos que ele escreve. Mas ele escreveu a respeito dessa matéria que nós estamos discutindo aqui, Olimpíadas do Social. Deve ter sido publicada antes do dia 25, porque eu recebi no e-mail no domingo, dia 25 de outubro. Como ele escreve na quinta-feira, deve ter sido esse artigo escrito. Foi muito engraçado que eu passei para uma minha amiga um textinho que eu escrevi falando da importância que eu achava, e ela me respondeu alguma coisa que bateu com uma outra matéria. Ela pôs assim para mim, muito interessante, pena que quando a turma do MST extrapola, bota muito do trabalho a perder, porque nada justifica destruir milhares de pés de laranja, ainda que neste momento as laranjas estejam sendo exportadas. Aí ela põe, tem uns que costumam ser mais esquentadinhos, mas gostei da ideia das Olimpíadas, porque junto eu mandei esse texto do Frei Beto. E aí eu queria lembrar um outro aqui, até porque é uma pessoa mais distante, e pelo que eu sei, né, às vezes até nem é tanto, mas nunca soube que fosse do PT, da Igreja de Libertação e tal, que é o Luiz Carlos Bresser Pereira. Muito bom o artigo dele. Chama Indignação com as Laranjeiras.
E ele começa com uma pergunta: por que não nos indignamos com a captura do patrimônio público que ocorre todos os dias em nosso país? Cadê a indignação proposta aí? Esse artigo foi escrito na Folha de São Paulo, 19 de outubro de 2009. E diante da questão das laranjeiras destruídas, que duas amigas colocaram para ele fez um pensamento que eu acho muito positivo, que ele diz o seguinte: por que os economistas que defendem a agricultura familiar, que defendem esse tipo de produção, por que ele termina assim? Ainda não entendo que bons economistas agrícolas não demonstram esse fato com mais clareza. Essa demonstração não seria tão difícil e talvez ajudasse minhas queridas amigas a não se indignarem tanto com as laranjeiras. Então ele associa a destruição das laranjeiras com a destruição das vidas, né, de 100 mil famílias no Brasil, me parece. Só debaixo da lona preta em acampamentos, né? Porque famílias sem terra são 4,5 milhões, né? Pois é. Então, e ele diz exatamente isso. O IBGE divulgou agora o tanto que a agricultura familiar contribui para o consumo de alimentos no Brasil e está desatualizado. O presidente Lula está devendo isso para nós, de atualizar. Os índices de produtividade. Esses índices, e mesmo assim, ocupando 1/4 da terra, esse pessoal tem garantido a alimentação de 38% do país e garantido um grande índice na empregabilidade do país. Tem um outro artigo aqui do Roberto Malvese, Cutrale e a Moral do Sepulcro Caiado, que tem que ser lido também. Esse aqui, quem quiser entrar no nosso e-mail, maria_caiafa@yahoo.com.br, eu vou ter todos esses artigos para estar mandando para uma caixa enorme que eu já tenho e que eu quero ampliar muito a respeito desse assunto. Então, o Roberto Malvese, é bom que ele levanta no artigo dele o tanto de terra grilada, isto é, de terra de propriedade do Estado e, portanto, para beneficiar o povo brasileiro, que é grilada, tomada de assalto pelos fazendeiros que de lá fazem a... Só uma parte, só segundo a CPMI da Terra, identificou que mais de 200 milhões de hectares de terra, quase 1/3 do território nacional, são provavelmente terras griladas que estão na mão de grandes fazendeiros e de empresas. Pois é, então guardem esse nome, Roberto Malvese, é o que publicou também essa matéria. Não sei se saiu em jornal, aqui no que me mandaram não tem essa informação, mas de qualquer jeito, quem me mandar o e-mail vai receber. Cutrale e a Moral do Sepulcro Caiado. Cutrale é a empresa, a empresa que está lá no famoso lugar que as laranjeiras foram derrubadas. São terras do Estado que algum esperto foi lá, tomou conta, e que quando o MST vai lá e denuncia, às vezes precisa de ações agressivas para denunciar, então vem essa história toda. Eu queria passar a palavra para a irmã Terezinha, para ela... Geraldinha. Mas é porque a luz e a força de Santa Terezinha acompanha a irmã Geraldinha. Meu pai fez todo mundo lá de casa aprender a rezar para Santa Terezinha. Santa Terezinha do Menino Jesus é boa essa associação, era uma das jaculatórias que era associada com Santa Terezinha, com o irmão Dorothy, uma beleza. Meu pai e minha mãe tiveram 13 filhos e a gente rezava o terço e não pedia jaculatórias. Então, viu, Geraldinho, você não fica com raiva de mim, não? Até pelo contrário, as bênçãos de Santa Terezinha estão aqui. Conosco. Mas então, eu queria te passar a palavra, porque nós estamos no finzinho do programa, para que você deixasse algum recado, e mesmo depois de tudo que vocês já fizeram, que o Frei Gilvander colocou aqui um pouco, né, se existem as perspectivas, como que nós podemos ajudar, e enfim, como que você vê essa questão? Gostaria de